Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Paulo Sabino e eu quero trazer uma palavra de Deus para você. No Salmo de número 42, no versículo 10, o salmista estava em uma dificuldade muito grande. E ele declara o seguinte, Salmo 42, verso 10. Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? No verso 11, por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Olha, o salmista estava atravessando uma luta tão grande, um momento tão difícil, que a alma dele se perturbou dentro dele. A alma dele estava perturbada, ao ponto dele dizer para a própria alma, dizer para a alma dele, né? Olha, como é que você está, minha alma? Por que você está assim abatida desse jeito? Agora, interessante é que no verso 10, ele diz o motivo desse abatimento, ele diz o motivo disso tudo. Por que a alma dele estava tão abatida? Vou ler de novo o verso 10. Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Olha, o que fez o salmista ficar assim foi o fato de que todos os dias os adversários dele diziam a ele, onde está o teu Deus? Talvez hoje você está passando pela mesma dificuldade. Todos os dias você ouve essa frase, onde está o teu Deus? Talvez as pessoas não te digam diretamente, mas indiretamente elas dizem. Por exemplo, quando alguém vê você passando uma situação, por exemplo, de desemprego, e alguém diz a você, olha, mas você não é crente, você está desempregado. Ou alguém te vê enfermo, passando mal, olha, mas você não é crente, você está passando mal. Ou vê você, um problema que a pessoa trava no casamento, é o marido que foi embora, uma luta que a pessoa está passando na família dela, na casa dela. Qualquer tipo de problema que a pessoa esteja passando, alguém vai dizer assim, ué, mas você não é crente? Como é que você pode estar passando por isso? As pessoas acham que os crentes não têm que ter problema, né? Mas não é assim que a palavra diz. A palavra diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, as aflições fazem parte. Aliás, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. A aflição tem princípio, tem meio e tem fim. Então o salmista estava dizendo, olha, as pessoas, os meus adversários todo dia vêm a mim e dizem isso para mim, onde está o teu Deus? As pessoas estão dizendo isso para você todos os dias. Onde está o teu Deus? Ué, você não é de Jesus? Você não é de Deus? Por que você não casou ainda? Por que você ainda está solteiro aí? Por que você ainda não prosperou? Por que alguma coisa grande ainda não aconteceu? As pessoas às vezes estão dizendo isso para nós. Volto a dizer, às vezes não dizem diretamente, porém indiretamente elas dizem. E talvez você está há muito tempo ouvindo isso aí. Onde está o teu Deus? Eu poderia citar um exemplo bíblico, o exemplo de Jó. O Jó perdeu tudo que ele tinha, todos os bens dele. Perdeu 10 filhos de uma vez só. Estava numa luta tremenda e a esposa dele chega para ele e diz, Jó, você ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre, porque você não morre de uma vez. Onde está o teu Deus, Jó? Você perdeu tudo, perdeu a saúde, perdeu tudo. Cadê o teu Deus? As pessoas vão dizer isso para nós. Onde está o teu Deus? Porque acham, volto a dizer, que o crente não tem dificuldade, não tem que ter dificuldade. Porém, Isaías 43, a palavra diz, olha, mas agora sim diz o Senhor que te criou e que te formou, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. A promessa é que passaríamos pelo fogo e pela água. Mas a promessa maior ainda
maior ainda, é que Ele estaria conosco no fogo, estaria conosco na água. Deus está com você, Deus está comigo. Agora Ele diz que isso, como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? De tanto ele ouvir isso todos os dias, isso acabou se tornando uma ferida dentro dele. Uma ferida tão profunda que tocou nos ossos dele. A estrutura dele foi abalada. Coisa séria, né? A estrutura dele começou a ser abalada. Os ossos são a estrutura do corpo. Os ossos, a estrutura dele começa a ser abalada. Ele já não estava mais tão forte como era. Porque todo dia, tem o ditado da água mole em pedra dura, né? Todo dia, todo dia, todo dia. Onde é que está o teu Deus? Onde é que está o teu Deus? Cadê o teu Deus? Ué, você sofreu um acidente, como é que pode? Você não é de Deus? Olha, mas você sofreu um assalto, você passou por isso. A adversidade também vai atingir o crente. Mas as pessoas acham que o crente não tem que ter problema. E isso estava machucando o salmista. Você também tem sido bombardeado assim? As pessoas vêm até você para dizer onde está o teu Deus e você não sabe mais o que fazer, não sabe mais o que dizer, você se sente acuado diante disso. Pastor Paulo, o que eu faço diante disso? O versículo 3, Salmo 42, verso 3, diz assim: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quer dizer, quando as pessoas vinham a ele para dizer onde está o teu Deus, salmista, ele disse que o que ele fazia era o seguinte: as minhas lágrimas servem-me de mantimento. O que tem me sustentado, disse o salmista, são as minhas lágrimas. Elas me mantêm, elas me sustentam. Quando os inimigos vêm, quando os adversários vêm para dizer onde está o teu Deus, para me afrontar, dizendo que a minha bênção está demorando, dizendo que meu Deus se esqueceu de mim, o que me faz forte, o que me mantém são as minhas lágrimas. Ou seja, eu vou chorar aos pés do meu Senhor. É lá que eu ganho forças. É lá que eu me fortifico, chorando aos pés do meu Senhor. Escute, onde você tem chorado? Às vezes a pessoa no momento de luta vai chorar no bar, com os amigos, no botequim. Vai chorar nas redes sociais. Pior coisa que você pode fazer: se lastimar em rede social para as pessoas. Ou vai chorar às vezes com quem não pode te ajudar, vai procurar ajuda. A maioria das pessoas procura ajuda em quem não tem nada para dar, em quem não pode ajudar. É um amigo, é alguém mas que não tem nada para dar. O salmista, ele foi até os pés do Senhor e chorou aos pés do Senhor. E quando ele chora aos pés do Senhor, ele diz: as minhas lágrimas me servem de mantimento. Olha, sabe o que é isso? As nossas lágrimas, o salmista entendeu que elas podem ser uma excelente arma de defesa. É verdade. As lágrimas podem ser uma excelente arma de defesa. As crianças sabem disso muito bem. Quando você zanga com uma criança, quando você briga com ela chora. Aquele choro não é que ela está arrependida, mas ela entende que quando chora, ela diminui o impacto do ataque que ela está recebendo. Se você diz para a criança: você vai ficar 5 dias de castigo, um exemplo que eu estou dando, e ela começa a chorar, daí a pouco você diz: não, 5 dias são muitos dias, acho que eu vou dar 2 só, acho que eu vou dar 1 só, se bobear você até tira o castigo. Ela sabe disso, a criança sabe que quando ela chora, ela ameniza o impacto, ela diminui o impacto, é como se fosse a defesa dela, o escudo dela. Da mesma forma, pessoas, para conseguirem o que querem, muitas das vezes choram também. Às vezes alguém que era para ter um relacionamento rompido, mas porque ele chorou, a outra parte ficou com pena e não terminou o relacionamento, não rompeu. Não é assim? As lágrimas são uma excelente arma de defesa. As lágrimas são um escudo poderoso também. O salmista estava dizendo, então, quando os ataques vêm, eu não choro diante dos meus adversários, eu não choro diante das pessoas, eu não choro em rede social, eu choro aos pés do meu Senhor. É ali que está a minha bênção, é ali que está a minha vitória. Quando as pessoas dizem: onde está o teu Deus? Quando as pessoas vêm dizer para mim que a minha bênção está demorando, quando as pessoas vêm dizer para mim: olha, mas cadê o teu Deus? Parece que ele não está com você. O que eu faço? Brigo com elas? Não. Eu vou chorar aos pés do Senhor. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus?
Eu poderia citar mais um exemplo, em 1 Samuel capítulo 1, a Bíblia fala de uma mulher chamada Ana, que não podia ter filhos. Ela era estéril. E a Ana tinha uma adversária ali, tinha uma rival ali, a Penina. A Penina tinha vários filhos e a Ana não tinha nenhum. A Bíblia diz que a Penina zombava da Ana. Eu imagino a Penina dizendo para Ana: Ana, eu tenho tantos filhos, você não tem nenhum. Eu imagino a cada gestação a Penina mostrando a barriga para Ana: Ana, você não tem nenhum, eu tenho vários. Era a Penina afrontando a Ana todos os dias. Onde está o teu Deus, Ana? Onde está o teu Deus que não te deu filhos ainda? Você não é mãe ainda. E na época a mulher que não podia ter filhos era tida como se fosse amaldiçoada. O que a Ana fez? Ela entendeu o valor das lágrimas. A Bíblia diz que ela foi para o templo e com amargura de alma ela chorou na presença do Senhor e colocou a causa dela diante de Deus e disse: Deus, se o Senhor me der um filho varão, eu vou entregar esse filho para te servir todos os dias da vida dele. A Ana chorou diante de Deus. Ela entendeu o valor que tem as lágrimas. Deus concedeu a bênção dela, a vitória dela. Olha, coloca essa palavra dentro de você. Você tem ouvido constantemente os adversários dizendo: onde está o teu Deus? As pessoas vêm constantemente para você para dizer: olha, se você é crente, por que você está passando por isso? Olha, você é crente, por que você está passando por essa situação? Faça como o salmista. Chore aos pés de Jesus. Vá aos pés dele, chore aos pés dele. Não chore diante de ninguém, não chore diante das pessoas. Chore aos pés de Jesus. Porque aos pés de Jesus tem vitória para você. Chore aos pés dele, como a Ana fez. E a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana e concedeu a ela não apenas um filho, mas vários filhos. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Guarde essa palavra no coração. Eu vou ler o texto de novo, vou orar com você. Salmo 42, verso 10. Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Isso, para ele, era uma afronta, para ele machucava. Isso machucava bastante o salmista. A resposta dele, verso 3. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? O que ele dizia diante disso? Ele chorava na presença de Deus. Vá aos pés de Jesus, chore aos pés de Jesus, e ele vai te abençoar, ele vai te dar vitória. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora abençoando todas as pessoas que estão comigo nesse vídeo, todos aqueles que assistirem. Que o Senhor abençoe de uma maneira especial. Senhor, estende o teu braço santo para abençoá-los. Eu digo: todo mal na vida dessas pessoas seja agora quebrado, seja anulado. Deus, eu abençoo todos para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Se esse vídeo foi útil para você, passe adiante, indique para outras pessoas, para que mais pessoas se inscrevam aqui no nosso canal e sejam abençoados em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.